né? Se a palavra do Senhor, ela acrescenta essa sabedoria, então nós, com certeza, vamos sair daqui, né, nesta noite, com o nosso coração mais alimentado, né, mais sábios. Por isso que é importante a gente gravar a palavra do Senhor. Porque às vezes, eu sempre falo, eu sempre tive o hábito de anotar, de escrever, porque eu não consigo lembrar, mas eu sempre gostava de escrever, porque escrevendo a gente vai absorvendo melhor a palavra. Porque às vezes, né, passa, a gente ouve naquela hora tão interessante, mas daqui a pouco esquece. Então, quando você anota, quando você escreve, você consegue ir gravando, né, com mais facilidade. Então, isso é bem importante. Então, nós queremos conversar um pouquinho nesta noite sobre Provérbios. Nós estamos na leitura do livro de Provérbios e, geralmente, o livro de Provérbios tem 31 capítulos e, normalmente, quando a gente faz um plano de leitura, a gente faz a leitura no mês. Exatamente no mês a gente consegue ler os 31 capítulos de Provérbios, né? Mas, como a gente está fazendo as nossas gravações, então a gente prefere fazer em 2 etapas. Então, nós vamos terminar a nossa leitura de Provérbios somente no dia 28 de fevereiro. Amém? 28 de fevereiro. Então, nós vamos levar os 2 meses para nós lermos o livro de Provérbios. Mas, como eu sempre falo, não tem problema. O importante é que a gente esteja lendo, esteja, né, participando e se alimentando da palavra do Senhor. Com certeza, cada porçãozinha ali que você leu, que você participou, algo, né, Deus trouxe para o teu coração. Foi um alimento que você recebeu, né, alimentou a sua alma. Um dia alguém falou assim para mim, mas o que adianta eu leio, mas eu não lembro? Aí eu pergunto assim, você lembra o que você comeu na semana passada, no teu almoço? Lembra? Alguém lembra? Eu também não lembro, mas não alimentou? Não supriu? Então, assim é a palavra do Senhor, queridos. A gente não lembra o que a gente leu, mas a gente alimentou. Entrou, tá registradinho aqui nessa máquina incrível que Deus criou em nós, que é o nosso cérebro. Então, se a pessoa tem uma mente realmente brilhante, né? Uma mente brilhante, pode ser que ela se lembre, né? Lê e grava. Mas não quer dizer que aquela palavra não entrou e não trouxe realmente algo para a nossa vida. Traz, tá? Então, vamos ler aqui Provérbios capítulo 1, do 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Inclina a tua cabeça, vamos orar. Pai querido, aqui está, Senhor, a tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por esta presença, Pai, no nosso meio. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que sacia, Senhor, a sede da nossa alma. Não existe outro lugar, Senhor, onde a gente possa buscar esse alimento, somente na tua casa, Pai. Oh, Deus, obrigado, Jesus, obrigado porque nós temos este privilégio. Obrigado porque nós estamos num país onde nós temos esta liberdade, apesar de tantas restrições, nós temos sim a liberdade de professar a nossa fé, de adorar ao Senhor, de estar num templo. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque a nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma necessita do Senhor todos os dias, Pai. Obrigado porque nós podemos, Senhor, ter esse tempo especial de nos alimentarmos, de termos comunhão uns com os outros, de crescermos, Pai querido, a nossa caminhada contigo. Obrigado, Jesus. Fala, Senhor, com cada um nesta noite, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós lemos aqui esse primeiro capítulo de Provérbios, se a gente
fosse separar aqui, né, os textos aqui, tem realmente muitos provérbios, muitas palavras assim que vêm bem direcionadas assim para o nosso coração, porque provérbios ele é tão amplo, ele é tão amplo, quando você lê, você vê que você tem conselho ali para todas as situações da tua vida. Para todos, querido, toda situação da nossa vida, a gente vai encontrar aqui, né, os conselhos aqui no Provérbios. E nesse texto aqui que a gente leu, é interessante que ele vai dizer aqui, né, o que vai trazer para a tua vida a sabedoria, né, o que a leitura de Provérbios, ou a leitura dessa palavra, que é a palavra do Senhor, vai gerar em você. O que vai gerar em você quando você lê essa palavra, quando você se alimenta, quando você busca, né, conhecer esta palavra, o que ela vai gerar em você. Então é lindo ali o que ele fala, né? Que a sabedoria, né? Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento. Viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência, como a gente precisa, né, de todos esses, de todos, né, essas atitudes, né, na nossa vida. E é interessante que Salomão, ele escreve muito para os jovens, né? Ele escreve muito para os jovens. Quando eu estava lendo assim, eu pensei comigo, puxa, jovem, quando ele se converte, a primeira coisa que a gente põe na mão dele é ler Provérbios. Está aqui Salomão, aqui dando vários conselhos, né, para os jovens. É muito, muito lindo quando a gente vai lendo a forma como ele traz os conselhos, né? Porque ele foi um homem que fala realmente com conhecimento de causa. Quando nós falamos a semana passada, dentro da nossa palavra, eu citei o exemplo de Salomão, quando ele pede para Deus, né, sabedoria. Quando Deus se apresenta a ele, ele assume aquele reinado, ele olha para aquele grande desafio que ele tem diante dele, e o Senhor aparece a ele e fala: o que você quer? Me pede que eu vou te dar. Ele teve a oportunidade de pedir muita coisa. Ele teve a oportunidade de pedir muito poder. Ele teve a oportunidade de pedir muito ouro. Ele teve a oportunidade de pedir um monte de coisa. E o que ele pediu para o Senhor? Sabedoria. Para ele conduzir aquele povo, né? Para ele levar aquele povo no propósito, né, que Deus tinha para aquela nação. Então ele pede sabedoria. Então ninguém mais do que Salomão aqui para escrever com tanto conhecimento e experiência sobre, né, a sabedoria. E nós vemos que o livro de Provérbios ele foi escrito, provavelmente, segundo os pesquisadores, 900 anos antes de Cristo. Então é uma sabedoria muito antiga. 900 anos antes de Cristo foi escrito o livro de Provérbios, que foi na época que Salomão reinou, né? Então, o livro de Provérbios é um livro assim, bastante abrangente, e ele fala justamente da prática, as coisas simples do dia a dia. As coisas simples, né, básicas do dia a dia, para você poder aprender e colocar em prática. Às vezes tem textos ou livros, né, da Bíblia que são tão complexos quando você vai ler, que você precisa de dicionários, você precisa de bíblias, de traduções diferentes para você conseguir buscar realmente o entendimento, né, daquela leitura. Provérbios não. Provérbios ele é simples, é uma linguagem simples e clara, né, para nós. Então ele fala do dia a dia. Com certeza você usa, né, no seu dia a dia provérbios. Tem algum aqui um provérbio que fica bem, que você usa? Que você lembra, que você fala? Assim, tem? Qual? A mulher sábia edifica sua casa. Hoje. Bem conhecido esse, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Exatamente. A tola destrói com as próprias mãos. Isso, e a tola destrói com as próprias mãos. Tá difícil de entender o que o provérbio está dizendo? Não, nem um pouquinho. Claríssimo, né? Muito e grosso. Ali na lata, como dizem, né? Na lata. Então, a mulher sábia, daí você diz, mas como que é a mulher sábia? Isso vai lá, Provérbios 31. Provérbios 31 descreve lá a mulher sábia. Tem algumas que não concordam, gente, mas é a palavra. Tá ali, né? Tá ali a palavra. É a palavra do Senhor, né? Quer ser sábia, vai lá, vai estudar Provérbios 31, vai ver lá como que age a mulher sábia, gente. Incrível, é lindo de ver a forma como é colocado.
Então, eu separei aqui alguns provérbios, que talvez alguns você conheça, né? Alguns você lembra, alguns você não lembre, assim, para exemplificar como ele fala assim, de várias áreas da nossa vida, né? Várias áreas da nossa vida. Por exemplo, Provérbios 11, 25, ele fala aqui sobre a nossa vida na área financeira, né? Diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Fala sobre generosidade, fala sobre provisão, sobre prosperidade. Não tem, né, o próprio texto bíblico que fala que aquele que ele semeia muito, vai colher pouco. A não ser que dê uma praga na plantação, né? Misericórdia. Mas a lei normal da natureza semeou bastante, vai colher bastante. Semeou pouco, vai colher pouco. É a lei natural, né? A lei normal da natureza. Então, a palavra aqui fala que aquele que é generoso, ele prospera. Por quê? Porque o generoso está sempre olhando para o outro, sempre olhando para o outro. E Deus, o que faz? Deus vai dando, porque a pessoa, ela sabe, né, abençoar, ela não retém. Então, Deus, ele prospera. 16:25, Provérbios 16:25. 16:25 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que aos olhos humanos, à sabedoria humana parece correto, mas que ao fim é um caminho que leva à morte. Então, a forma como a palavra nos orienta aqui no sentido de cada caminhar, cada decisão a ser tomada, orar, pedir sabedoria, pedir, né, direção do Espírito Santo, porque da mesma forma quando a palavra fala que o nosso coração é enganoso, né? Eu estou sentindo que eu devo, ora e sonda o coração, porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso, e às vezes o nosso coração nos coloca em situações difíceis, e a gente fala, mas eu senti, mas sentiu da onde, né? Às vezes a gente pensa que é o Espírito Santo, mas nem sempre é. Às vezes são coisas do nosso coração. Então, da mesma forma aqui, esse texto que fala sobre o nosso caminhar. Próximo, 21:1. Provérbios 21:1. Eu gosto bastante e eu uso bastante também esse Provérbios do 21:1 que fala assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde ele quer. O coração do rei pode ser aquela pessoa de um coração duro, aquela pessoa que tem aquele coração, né, posicionado, mas quando Deus quer abençoar a tua vida, quando Deus quer mover sobre a tua vida, o Senhor inclina aquele coração, como se fala aqui, né, como o Senhor controla um rio. O Senhor inclina o coração daquela pessoa para ele te abençoar, para ele cumprir o propósito que ele tem para a tua vida. Então, para Deus não existe barreira maior, impedimento, não. Se não era para ser, então é porque não era o que Deus queria. Mas porque se é um plano, é um propósito do Senhor, não importa como seja, Deus vai à frente e vai mover as coisas para que o plano dele se cumpra na tua vida. 21:9. Esse é pesado, gente, mas eu vou ler. Alguém sabe qual que é o Provérbios 21:9? Olha assim, diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa. Do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O homem não corre esse risco. Não, né? Agora, nesse provérbio aí só fala da mulher, não fala do homem. Não, mas tem também dos homens. Tem outro que fala dos homens também. Tem sim. Interessante, eu estava falando um dia, eu tive que ler esse provérbios para uma irmã minha, para alguém da minha família, né? Agora eu já dedurei, falei que é para irmã. E a gente conversava muito com ela, e um dia eu falei assim, tá na Bíblia. Não sou eu que estou falando, tá na Bíblia, né? Você precisa pedir para Deus sabedoria, para Ele te ajudar nessa área que você tem dificuldade.
Então, aqui, tá vendo? Todas as áreas da nossa vida. Posso fazer uma adenda aqui? Pode. Tem um que eu gosto muito, que me ensino, aprende muito com esse provérbio. Diz assim, em 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, porque para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Deus vai desviar dele a ira, ele estava sendo punido. Você começou a rir e achar bom? Ele vai desviar dele a sua ira, e o texto prossiga, né? E desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Né? Eu acho bem instrutivo. Incrível, gente. Comece a ler com mais atenção os provérbios para você ver. É muito claro, né, a forma como traz aqui para nós os conselhos. Conselho aqui para os pais, 22:6. A educação dos filhos, diz assim, 22:6. Instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança. Eu sempre falo que a criança, ela tem aquele cérebro todo aberto assim para absorver tudo que vem. E às vezes os pais erram muito porque acham que deixar a criança na frente de uma TV, de alguma coisa, hoje são os smartphones, né? Deixa a criança, tudo aquilo que ela está ouvindo ali, ela está absorvendo. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, ela falou assim, meu sobrinho neto, né, 1 ano e meio, e ele foi na casa da avó, né, e tal, e daí minha mãe estava falando dele, ele quer meu telefone, e eu escondi o telefone, porque eu tinha ligado, tentando falar para minha mãe, ela não me atendia, fiquei preocupada, e quando consegui falar para ela, foi me explicar por quê, que ela não conseguia falar comigo. Ela falou assim, não, eu escondi o telefone, porque a criança quer saber de assistir um tal do Neto lá, como é que é o nome? Esse que está bem aí nas mídias, aí, causando a maior, né? Eu falei, Jesus do céu, jamais esconde mesmo e conversa com a mãe da criança, né? Com a minha sobrinha lá, que está indo na igreja recentemente, então não tem muito conhecimento, talvez não achava maldade de deixar a criança assistir. Criança de 1 ano e meio assistindo esse menino aí que a gente ouve muito na mídia aí, que é ridículo, assim, o que ele passa, né? Para as crianças, para o adolescente, mas eu achei muito pequeno e já conhece esse ser aí, né, que tem toda essa... Então, às vezes, porque acalma, eu lembro um dia que a mãe falou assim, eu não dou conta de cuidar dele porque ele é muito imperativo, então às vezes... Não, mãe, dá um jeito, mas não deixe, porque não pode, tem que tirar esse hábito dele, porque não é nada saudável o que eles estão deixando ele assistir. Então, sabedoria. Da mesma forma, quando desde pequeno, eu me lembro que quando eu comecei meu ministério na igreja, a primeira área que fui trabalhar foi na área infantil. E eu não tinha nenhuma habilidade com criança. Eu falei, o que o senhor quer que eu faça aqui? Sei, não é o jeito. E eu acabei, assim, fazendo toda uma parte de organização administrativa dentro do ministério e elaborando os eventos e tudo mais. Mas assim, eu não trabalhava diretamente com as crianças. E eu tinha na minha cabeça que criança não entendia da Bíblia. Eu não sei você. Eu tinha isso, gente. Eles não entendem, né? A criança vai lá para brincar. Na minha cabeça, as crianças iam passar ali para brincar. Vamos para brincar, fazer brincadeira. E quando eu comecei a ver a estrutura do trabalho que era feito com as crianças, eu falei, uau! Vocês fazem tudo isso com eles? Claro, eles aprendem, eles leem a Bíblia, eles aprendem a dar oferta, eles aprendem o que é dízimo, eles aprendem, gente. E eu fiquei encantada com aquilo, comecei, né, a participar dos eventos e fiquei encantada. Eu falei, gente, e fui num retiro de criança, as crianças orando, crianças recebendo visita do Espírito Santo, ali se abraçando, orando, dizia, Deus... Que experiência que eu tive, porque para mim, criança, não aprendia essas coisas de Deus. Gente, olha que ingenuidade, né? Então, daí a gente aprende, né? Que quando, talvez quem estudou aí, como que chama? Magistério, né? Quem estudou magistério, talvez já recebeu essa base. Então, é justamente a idade da criança absorve tudo. Então, por que não ministrar a palavra na vida dela?
palavra, princípios bíblicos que ela vai absorver e vai levar, né, para a vida dela. Então, uma observação aqui nesse provérbio que é tão importante, ensinar a criança. Por mais que ele cresça e tome outros rumos, mas aquilo que foi plantado está lá. A palavra está lá dentro deles, né? Um outro aqui bem interessante também, 22, Provérbios 22, o 26 e o 27 diz assim. Talvez alguém de vocês também já leu esse provérbios aqui. 26. Não seja como aquele que, como um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Bem claro, né? Bem claro aqui a orientação. Bem claro aqui a orientação. Com certeza alguém de vocês já passou por situação difícil por ter tentado, às vezes, ajudar alguém. Ah, mas eu fui ajudar, né? Mas, às vezes, nem é, assim, a intenção, às vezes, da pessoa de se aproveitar da situação. Mas pode acontecer uma situação na vida da pessoa e você ter que, às vezes, assumir, né, um compromisso, às vezes, que você nem podia. Ele fala aqui, né? Se você puder pagar, então você faz. Porque você sabe que se a pessoa não puder, você não vai sofrer por isso. Então, olha até nisso. Olha o conselho aqui que a Bíblia está dando para nós, gente. Então, se a gente, muitas vezes a gente erra, que a palavra do Senhor fala, né? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecimento da palavra, muitas das vezes, né, nos colocamos em situações difíceis por não conhecer. 28:14 fala sobre a constância, né? 28:14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Pesado, né? Quem endurece o coração cairá na desgraça, mas como é feliz aquele... Quando ele fala homem, que nesse sentido, ele está falando ser humano, né? Homem, mulher, a pessoa. Como é feliz, né? Aquela pessoa que ela tem a sua constância no Senhor. É aquela pessoa que aconteça o que acontecer na vida dela, ela vê ela constante. Ela não tem nada, coloca em xeque ou em dúvida, né? A bênção de Deus sobre a vida dela. A presença de Deus na vida dela. Pode acontecer o que for. Ela está ali firme, né, com o seu propósito com o Senhor, buscando, orando, às vezes até chorando, dependendo da situação que está, né, vivendo, mas está ali firme, constante, né, guiada realmente pela, né, graça e a sabedoria de Deus. Porque se a gente se deixar guiar pelas situações, pelas situações que a gente vive, tem hora que você não quer nem sair de casa, não é verdade? Tem hora que você não quer ver ninguém. Gente, nós somos seres humanos. Todos nós passamos por isso. Então, se a gente deixar que o nosso coração seja guiado pela palavra do Senhor, né, como está dizendo aqui, como é feliz, está dizendo que é feliz. Né? O homem que teme ao Senhor e que ele tem essa constância na busca, né, da presença do Senhor na sua vida. 26:2 também aqui é bem interessante. 26:2 diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não peca. Esse é um provérbio que eu sempre, né, aplico na minha vida e tomo para a minha vida isso, porque às vezes as pessoas, a gente sabe que tem muita pessoa que quer fazer mal mesmo, que tem, sabe aquelas pessoas que fala e joga mesmo praga e que quer ver a desgraça do outro? Tem muita gente assim, tem. Ou tem aqueles que usam a sua boca para abençoar, tem aqueles que usam para amaldiçoar, são pesados nas palavras, né? E às vezes a gente fica temeroso, mas a palavra fala que essa maldição sem causa ela não pega. Se você está coberta pelo sangue de Cristo, queridos, nada é mais poderoso do que isso na tua vida. Amém. O sangue de Cristo é mais poderoso do que qualquer maldição que alguém tente lançar sobre a tua vida. Não tem poder.
né? Então, toma essa palavra para o teu coração também. Enfim, queridos, temos aqui muita. Tem mais um que eu vou ler, acho que esse é o último. Tem mais, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. 15:1. Quem sabe o que diz Provérbios 15:1? Essa é boa, né? Na questão de relacionamentos, não só relacionamentos familiares, mas relacionamento com as pessoas no dia a dia, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já conversou com aquela pessoa que tá mil assim, que vem assim para cima, às vezes de você, às vezes uma questão de trabalho, às vezes dentro de casa também acontece, né? Aí, o que você tem que fazer? A pessoa vem já falando alto, você aumenta o volume? É assim? Não. Você respira fundo, né? Quando tinha uma pastora que ela falava, conta até 10. Amacia a voz, né? Quebra a ira, o furor, quebra ali, né? Com certeza o início de uma discussão, onde saem palavras que ferem, que machucam. Então, a palavra calma vai desviar o furor na vida de um casal, do relacionamento da família, né? Dentro de uma casa a gente convive com famílias maiores. Eu tinha 5 irmãs, né? Então cada um de um jeito diferente, cada uma com um temperamento diferente. Tinha uma delas assim, que tinha aquele temperamento bem, né? Aquele temperamento assim que parecia um tratorzinho, né? A gente falava, parece um trator, né? Passa moendo, né? Então, queridas, a gente se relaciona com pessoas assim no nosso dia a dia. Às vezes, se você trabalha numa equipe de trabalho grande, com certeza você, né, lida com pessoas assim. Então, a sabedoria de Deus nos ensina que a gente, então, por mais que você queira ali revidar, falar mais alto, não, respira. Né? A palavra branda vai botar aquela situação, quebrar ali aquela situação para que não cause, né, um grande conflito